Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do nono ano do Ensino Fundamental, conteúdo Geografia. Pessoal, essa semana 3 é muito tranquila. Então, eu nem montei a apresentação de slides para vocês dessa vez. Eu vou usar o próprio roteiro do PET para falar sobre os conteúdos principais. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar nessa aula de hoje com a unidade temática O Sujeito e o Seu Lugar no Mundo. O objeto do conhecimento é o mesmo de semana passada, semana 2, que são as relações étnico-raciais e de gênero, e a habilidade, que é aquilo que você deve desenvolver nessa aula. Analisar e problematizar as questões raciais, religiosas e de gênero, analisando suas repercussões em escala local, nacional e internacional. Conteúdos que serão trabalhados: grupos sociais e manifestações culturais, grupos minoritários no contexto das migrações, diversidade cultural, conflitos étnicos, valorização da diversidade cultural, identidades nacionais, migrações, racismo e xenofobia. Pessoal, eu já adianto para vocês logo de cara que o tema principal dessa aula são as migrações, conforme está descrito aqui. O tema são as migrações, mas especialmente as migrações clandestinas. Eu vou explicar para vocês o que seriam essas migrações clandestinas e vamos trabalhar também com uma consequência dessas migrações clandestinas, que são, ou melhor, que é o tráfico internacional de pessoas. Então, esses são os dois assuntos principais da aula de hoje. Vamos então trabalhar primeiro o conceito de migrações clandestinas. Conforme a gente já vem estudando nas últimas aulas, a migração faz parte da história da humanidade. Os seres humanos migram por vários motivos, né? Em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores condições de alimentação, em busca de trabalho, em busca de melhor renda, emprego e por aí vai. Então, os seres humanos migram em geral. Só que a migração, ela tem, no contexto da globalização, se constituído cada vez mais como um tema importante para o governo dos países, ou seja, para os políticos que gerenciam os países. Muitas vezes, prestem atenção aqui, muitas vezes os governantes são responsáveis por elaborar, ou seja, por criar uma legislação, um conjunto de leis para os estrangeiros que abriga. O Brasil tem um conjunto de leis também para os estrangeiros que vivem em nosso país. Então, no geral, todos os países elaboram uma legislação para os estrangeiros que abrigam. E também para cada situação específica. Por exemplo, tem estrangeiros que são trabalhadores, tem aqueles que são estudantes, tem aqueles que são turistas, tem aqueles que são refugiados, que são aqueles que pedem abrigo, asilo político, tem os refugiados, tem os imigrantes ilegais, né? Então, existem diferentes tipos de imigrantes de acordo com o motivo pelo qual eles migraram, né? Então, cabe aos governantes elaborar uma legislação. O que a gente tem observado no contexto da globalização? A gente tem observado isso daqui que eu vou grifar, olha. Tem se notado com grande frequência uma maior rigidez nas legislações dos países desenvolvidos, que constantemente aprovam medidas legislativas que restringem o direito dos imigrantes e dificultam sua entrada, assim como sua permanência. Então, olha como a gente observa aqui, nesse trecho que eu grifei em amarelo, a gente observa uma contradição da globalização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a globalização, ela afirma, né, ou ela traz o imaginário de que haverá uma maior integração entre pessoas, entre lugares e entre países. Entretanto, contudo, o que a gente tem notado é que muitos países desenvolvidos
tem, na verdade, tentado restringir a entrada de imigrantes. Ou tentam restringir a entrada, ou tentam dificultar a entrada, ou tentam restringir o direito dos imigrantes, dificultando, portanto, a permanência deles. Então, olha, é como se fosse uma contradição mesmo, principalmente quando são imigrantes muito pobres. Então, muitos países desenvolvidos têm agido dessa forma. E aí a gente poderia pensar o seguinte: então ok, então já que eles estão tentando dificultar a entrada, isso deve estar diminuindo as migrações, né? Não. A resposta é não. A resposta é absolutamente não. Na verdade, o que a gente tem observado é que essas medidas não têm sido capazes de reduzir, ou melhor, diminuir os fluxos imigratórios. Na verdade, o que está acontecendo é isso aqui, ó. É a intensificação da migração ilegal. Daiane, né, para os mais chegados. O que seria essa imigração ilegal? A imigração ilegal acontece quando há um fluxo de imigrantes não registrado. Essas pessoas que entram no país de forma não registrada são os chamados imigrantes clandestinos. Na prática, imigrantes clandestinos são pessoas que não possuem permissão do país de destino para permanecer no território dele. Então, olha que contrassenso, né? Essas políticas mais rígidas, essas políticas de restrição de direitos aos imigrantes, não estão diminuindo a imigração. Na verdade, elas estão gerando um aumento do fluxo de imigração ilegal. E qual que é o grande problema de um país ter muitos imigrantes ilegais, ou também chamados de imigrantes clandestinos? Porque esses imigrantes em condições de clandestinidade, muitas vezes, né, não têm acesso aos mesmos direitos dos cidadãos locais e de imigrantes legalizados. E por isso não têm direito a empregos formais. Então, olha que situação, né? Então, olha, não terão acesso aos mesmos direitos dos cidadãos locais e nem dos imigrantes legalizados. Além disso, tem mais coisa, não tem direito a empregos formais. E diante dessa situação de vulnerabilidade, muitos sofrem exploração sob condições inadequadas de trabalho. Daiane, o que seria isso? O que seria exploração sob condições inadequadas de trabalho? São pessoas que vão receber salários menores, jornadas mais longas, não terão proteção trabalhista, como, por exemplo, não terão aposentadoria, férias, 13º salário, entre outros. Ou seja, muitos imigrantes clandestinos costumam estabelecer entre si redes de solidariedade e amizade, porque eles não encontram no Estado, no governo, um apoio. Então, eles tentam se ajudar entre si, os próprios imigrantes, a fim de um ajudar o outro, prestar auxílio mútuo. Beleza? Então, essa é a condição das migrações clandestinas. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o tráfico internacional de pessoas. Esse tráfico internacional de pessoas está relacionado ao contrabando de imigrantes. E provavelmente, eu não tenho medo de dizer para vocês que é um dos graves problemas que está relacionado à migração clandestina. Por quê? Muitas vezes as pessoas que controlam esse tráfico internacional ou esse contrabando de imigrantes fazem dessa forma com o objetivo de explorar os grupos sociais pobres. Então, essas pessoas cobram valores muito altos dos imigrantes para poder fazer a travessia com eles. Travessia essa que pode ser, dependendo da condição, por mar,
ou dependendo da condição, por terra, né? Então, essas pessoas que são responsáveis pela travessia dos imigrantes são chamados, pelo menos aqui na América do Sul, América Central, são chamados de coiotes, né? São pessoas que fazem essa travessia ilegal dos imigrantes. Só que muitas vezes fazem essa travessia, como eu disse, com o objetivo de explorar esses grupos sociais mais pobres, fazer uma opressão a essas pessoas mais carentes. E a gente pode pensar assim, mas por que que esses imigrantes se colocam nessas situações? Bom, porque muitas vezes eles são seduzidos por algo do qual eles necessitam, por exemplo, um emprego melhor para poder receber um salário melhor e ter uma condição de vida melhor. Então, eles se sentem seduzidos por isso, que é algo que eles necessitam, e acabam se tornando reféns, como eu disse, desses coiotes, que são pessoas responsáveis por fazer esse contrabando de imigrantes ou tráfico internacional de pessoas. Muitas das vezes, o tráfico internacional de pessoas está relacionado a redes internacionais de crime organizado. E muitos desses traficantes de pessoas ou contrabandistas de imigrantes são acusados de violar direitos humanos. Ok, pessoal? Então, esse é o conteúdo do PET da semana 3. Amanhã eu tô aqui no canal para fazer a correção da atividade, tá bom? Então, um beijo para vocês. Tchau!